Fala, minha galera do Norte! Estamos aqui para mais um episódio. Eu, Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. E eu, Lucas Jamos. E eu, Daniel. Então, galera, eu acho que hoje a gente vai fazer o episódio mais esperado pra gente do podcast, porque a gente tá adiando esse episódio desde o dia 1, desde o episódio 1. É o nosso grande episódio reserva. Sempre que a gente entra em desespero, a gente pensa, será que vai? Será que vai? E por incrível que pareça, a gente não tá fazendo esse no desespero. A gente achou que a gente fosse Pois achar... esse é o plot twist. Olha aí, a gente guardou e tá achando um momento de boa que a gente quis fazer mesmo. E esse tema que eles estão falando é a apresentação do Pod Guaraná. E a gente vai explicar como surgiu, a gente vai falar um pouco da gente. E é isso. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Então, meus amigos, vamos começar pelo começo. Me digam, de onde que veio a ideia de fazer um podcast? Eu acho que isso aí, eu acho que sou o melhor pra dizer isso, porque... Eu discordo já. Caralho, vai discordar nós três então, essa porra. É porque o que acontece? A ideia vieram de dois caminhos diferentes. Primeiro, eu falei com o Dani sobre a ideia de querer fazer um podcast, e a gente foi segurando essa ideia por um tempo. Aí depois o Luffy veio me falar que queria fazer um podcast. E aí, até então, eles dois não sabiam dessa vontade. E eu falei, olha, o Dani também quer e tudo mais, e a gente acabou se juntando. Aí eu falei, se o Luffy for, eu não vou. E aí, estamos aqui hoje. Aí a gente acabou juntando, e é isso. Em resumo, foi isso, mas eu quero deixar claro que isso tudo aconteceu enquanto a gente jogava videogame. Que geralmente a gente tava lá conversando e falava, pô, mano, a gente podia fazer um podcast. Aí o cara falava, caralho, é verdade. Aí ficava por isso. Aí, 3 dias depois, pô, mano, e aquele podcast? Aí o outro, pô, verdade, né, mano? Aí isso se estendeu por meses até a gente tomar a iniciativa de falar, ei, mano, ele também quer fazer um podcast, né? E se a gente fizesse mesmo? E aí a gente começou a pensar no que seria esse podcast, né? Do que a gente falaria. E a gente teve muita ideia, tipo, descartada, assim, e ainda bem que a gente teve essas ideias descartadas, porque senão a gente não teria hoje o Pod Guaraná. A gente chegou num consenso que seria legal falar sobre coisas do ponto de vista daqui, da nossa região, e viu que era meio que algo em falta, e a gente chegou nesse consenso que seria legal a gente ter uma voz pra galera daqui, e não necessariamente se prender aos temas daqui também. Esperem temas diversos daqui pra frente também. Eu acho que a ideia é que a gente viu uma lacuna, né? A gente não viu Sim, um podcast que representasse aqui a nossa região. E a gente resolveu preencher essa lacuna e, além disso, expandir, né? Tipo, no caso, a gente fala sobre diversos temas locais, só que a gente também tenta trazer um pouquinho de temas mais gerais. Tem um ponto importante nessa parada também, que nesse período de tempo, esse período de, sei lá, esse ano passado, acho que deu... Tipo, de vez em quando tem esses booms do podcast, mas acho que esse bateu mais forte por conta do Flow, né? Veio com essa pegada de vídeo, que é algo mais acessível. Meu amigo, não foi só o Flow, foi o Flow e a pandemia, que aí todo mundo tava preso em casa. E todo mundo pensou, caraca, não tem nada pra fazer. Não, Vamos mas fazer um podcast? é porque o Flow tá aí antes da pandemia e eu acho que já tava fazendo sucesso antes. Eu não conhecia ele talvez antes, um pouquinho antes da eu pandemia. não conhecia antes da pandemia, particularmente, né? Mas, tipo, eu acho que foi uma conversão, sabe? Tipo, Flow já tava indo bem, tá a pandemia, todo mundo preso em casa. Aí muita gente, eu acho que isso é legal de falar, porque muita gente começou a querer imitar o Flow, né? Tipo, fazer um podcast ao vivo e tal, conversação e tal. Não é uma entrevista, são conversas e tal. Uhum. Aí, já até chegaram a surgir uns aqui em Manaus, que a gente até ficou de olho, que a gente já tava, tipo, no meio da produção, a gente tava na ideia de criação, né? Concepção de ideias, a gente tava definindo logo, definindo nome, definindo todos os aparatos que a gente precisava pra fazer o podcast. E do nada surge 2 podcasts assim, locais, a gente fica, caraca, mano, a gente já tá atrasado, a gente tem que acelerar. Apressar, é verdade. Só que, eu lembro, eu quero falar isso aqui, no começo, eles dois, o Luffy e o Ramos, queriam também fazer algo que nem o Flow. Aí eu falei, não. Olha como o Daniel, Ele sempre interpreta errado. O cara distorce. Não era que nem o Flow. Era com a mesma ideia de fazer ao vivo. Não, na verdade não era nem presencialmente, porque isso requer um investimento bom, né, pra você manter e tal.
Mas a ideia era fazer ao vivo, só isso. A ideia, tipo, era fazer ao vivo, sem ser gravado. Era a única coisa que era semelhante. E Mas como era a gente queria trazer personalidade daqui, né? Tipo, a gente. É porque é o seguinte: aqui a gente não só conversa com alguém que a gente traz. A gente geralmente quer debater um tema ou conversar sobre algum assunto específico, né? Sim, sim. Às vezes a gente quer saber um pouco mais da pessoa, por curiosidade mesmo. Às vezes a gente é fã e tudo mais, e aí é interessante pra vocês também. Mas geralmente a gente quer trazer alguém com alguma bagagem pra discutir alguma coisa que a gente tá trazendo de tema pro episódio. Só que a gente não tinha isso definido antes e só parecia que a gente queria trazer, sei lá, alguém famoso e fazer um bate-papo. Por isso, né? Só por isso. Só por o cara ser famoso e tal. Aí vamos chamar ele só pra, tipo, gerar algum E a questão clique, do né? bate-papo, que o Daniel acho que deve ter interpretado mal, que não era. Com certeza, com certeza. Não, é porque eu vou ser sincero, essa pegada de podcast entrevistando alguém, eu já acho que tá saturado. Eu acho que Fica já. chato. Tipo, o podcast, o legal é você conversar e tal, e não ser aquela parada, tipo, tão formal, assim. Pois é. O que eu acho interessante do nosso podcast, né, da nossa ideia, e que eu acho que é uma ideia muito boa, aliás, que tipo, a gente tem essa parte descontraída e a gente junta a parte de temas. Então, de certa forma, tem uma... quando a gente traz pessoas relevantes, chega a ser tipo uma entrevista, só que a gente não fala tanto como se fosse uma entrevista, é mais descontraído. E pelo fato de a gente ter o poder da edição, a gente consegue fazer o programa ficar mais coeso e fluir melhor. Porque eu acho que muitas vezes quando o programa é ao vivo e tá conversando com o cara, a gente divaga muito, né? A gente divaga, só que tipo, a gente edita. Sim, Então eu acho que exatamente. fica muito mais fácil de entender e muito mais gostoso de escutar. Tanto que várias vezes me mandaram mensagem falando pra mim: caraca, mano, esse programa tá bom, porque eu acho que a conversa flui muito bem. Aí eu só tenho flashbacks do dia da gravação que tava tudo horrível. E foi tudo salvo na edição. E eu, por exemplo, gosto do podcast editado. Sei lá, pra mim é o melhor tipo que tem. Depois que veio o Flow e tal, eu comecei a escutar mais desse tipo mais, sabe, contínuo e tal, sem edição e tal. Mas, sei lá, como o podcast sempre foi, né, editado e tal, era o que eu tava acostumado a ouvir. E sei lá, é o que eu mais gosto hoje. Eu acho que é o mais dinâmico, que não fica chato, né, tipo, não é algo que tipo, em algum momento um bate-papo com uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa interessante, pode ficar monótono, né? Sei lá. Com certeza é bem mais dinâmico e dá muito menos espaço pra gente. Cara, vocês não têm, vocês ouvintes, caros ouvintes, e agradeço muito por cada um de vocês, vocês não têm noção do quanto de coisa que é editada pra ficar fora. E eu vou fazer um paralelo aqui. Tipo, a gente não tira tanto do bruto, mano. A maioria dos episódios vai grande parte do que a gente gravou. Mas essa pequena parte que o Ramos tira, que ele que edita, já é umas coisas assim que vocês iam ficar, tipo, 15 minutos ouvindo a gente viajar, assim, vocês iam ficar, tipo, que essas porra estão falando? Tipo, como Mano, assim esse assunto foi pra esse um lado? exemplo prático que a gente teve no último episódio que a gente gravou. A gente gravou 3 horas de áudio bruto. Sim. O episódio que saiu tinha 1h30. É que esse aí te devagou. Mas esse foi muito, fenomenal, sim, porque sim. Deu muita coisa errada, teve problema de gravação, teve nos problema na arquivos. edição, teve problema na postagem, então, tipo, aquilo lá foi uma macumba que alguém fez pra gente. Com certeza. Fomos atentados. Eu vou descobrir quem foi, mano. Aí, sobre o Dani tava falando dos podcasts, né, que surgiram e tal, e que eram ao vivo. Assim como eles surgiram rápido, eles morreram rápido. Pronto, falei. Real. E, aliás, Falei. em específico, os locais, o daqui de Manaus. Exatamente, Porque, cara, tipo, esse uma eu tô coisa falando que... mesmo. Mano, eu vou admitir, eu me preocupei quando eu vi eles lançando antes da gente. Eu fiquei, putz, Sim, mano, a gente sim. perdeu o hype. Eu fiquei mó bolado, mas Perdemos eu fui pra o frente. timing. Só que o negócio é que eles Morreram, lançaram, eles só tipo, morreram. 3 episódios, 2 episódios e não fizeram mais nada, mano. A gente, eu acho legal isso da gente, que a gente tá esforçado, né? A gente Sim, a gente continua tá postando mantendo a toda organização semana. top. Mais de 10 episódios Mas já mesmo tivemos. assim, acho que são pegadas diferentes. Acho que nem. A gente esqueceu de falar do começo, né? Vamos falar sobre uma coisa polêmica, que já não é mais tão polêmica porque a gente já se resolveu, mas é a questão do nome. O nome é importante falar. Porque o nome, eu vou deixar registrado aqui pra vocês, que o nome, eu e o Ramos, a gente brigava muito, porque o Ramos falava que a ideia foi dele. Calma, Ramos, não fale Não, nome. eu não vou falar nada. Não. Eu já sei a verdade. Caralho, cara, já O chegou Ramos aí, fala vai que a falar. ideia dele, e eu falava que a ideia era minha, só que aí, depois de muito tempo brigando em off, a gente descobriu que cada um estava tendo uma concepção errada da ideia. Porque, no caso, eu vou falar a história, aí você me corrige e eu vou
te corrigir se estiver errado, Eu entendeu? vou ter que corrigir tua história inteira. Pra que eu vou? Caralho. Não. Caraca, eu falei que a gente já tá resolvido, Ramos. Eu tô zoando, vai, fala. De onde veio o nome Pod Guaraná? Eu lembro que a gente passou acho que uns 3 meses tentando achar um nome interessante. A gente todo dia mandava mensagem no grupo, ei, que tal isso, que tal isso, que tal isso. Aí a gente tentava e não dava certo. Aí a gente começou a lógica de podcast, né? Ó, a gente faz com pod no começo ou cast no começo? Aí a gente tentou com cast. Aí a maioria não gostou, né? Geralmente, porque eu não sei. Cast Porque eu acho que clichê pra caralho já. é também isso, mas pô, pode também, né? Mas Não, hoje em pode dia não é tem, tanto não, tem velho. alguns que tão vindo com pod, realmente mas- tem mais podcast com cast, né, no nome. Uhum. Aí, tipo, a gente começou, tá, vamos focar em pod. O que a gente pode fazer com pod? Aí, no meio das coisas que a gente tava jogando, a gente jogou, era o quê? Pod... Eu lembro que tinha... Caraca, a gente devia ter tá com essas mensagens A abertas gente agora pra decidiu gente que a ver. gente ia falar, a gente tava querendo elementos regionais no nome, Pois né? é, a gente queria Sim, elementos sim, regionais e a gente começou a pensar, tá, palavras regionais, a gente, curumim, a gente começou a ver, né, diversas coisas Eu regionais, tenho aí aqui eu os lembro primeiros que eu... rascunhos, Dani. Eu vou falar alguns pra você. Opa, pode falar, pode falar. Nossa senhora. Pajécast. Only Limões. Esse é bom. Não, pera. Esse aí Only Lemons. é genial, mano, porque eu lembro que tinha uma agência de publicidade, eu acho, ou é de games aqui em Manaus, que o nome era Black River, e eu achava do caralho, mano. Aí eu sempre pensei, mano, tá faltando uma pro Rio Solimões. Only Lemons. Só Olha aí. limões. Olhei. Genial, Genial, mas não genial. aceitaram. Genial. É que o mundo ainda não tá pronto pra essa ideia, velho. Essa é a verdade. Aí tínhamos Curumim Cast Esse que eu tava falando, que foi o primeiro que eu pensei. e o Tupinancast também. Porque no cast era legal, vai. Ah, Interessante. Tupinancast era menos pior, eu acho. Menos pior, caraca. Tem mais algum aí? Não, aí depois a gente foi pra AraraCast. Cara, É melhor parar, velho. Voadeira. Voadeira. Tinha anotou isso. E Ai. Banzeiro também, só que Banzeiro já tinha alguma coisa. Banzeiro era. É, Já tem acho- programa com esse nome, né? É. Tem restaurante Também. acho também. Pois é. Aí eu lembro que chegou um momento que eu pensei em falar de fruta. Aí eu Sim, comecei a tentar pod com várias frutas locais. Pod Tucumã, pod, sei lá, maracujá do mato, pod um monte de coisa. Aí, nessa vibe, o Ramos chegou e falou pod Guaraná. Aí a gente ficou, caralho, Genial. pó de Guaraná. E foi isso. A gente pirou quando o Ramos falou isso. A gente ficou tipo, uau! É, mas eu quero. É que na tua explicação pareceu que eu não falei de propósito. É aí que eu vou divergir de você, que eu acho que você não falou de Eu propósito. falei de mas tudo propósito. bem. Eu falei. Porque eu levei como se fosse um trocadilho, só que eu pensei que vocês iam achar idiota. Porque, sei lá. E aqui está o nome do programa até hoje. E aí Não, saiu desse Mas, jeito. pois é, mas sério, eu gostei. Então, a nossa divergência era porque eu falava que a ideia foi minha, porque a ideia foi minha de tacar frutas. Ah, mas a E ideia quem de falou minha foi o Ramos. a minha ideia foi usar o pod na frente e ainda escolhi o pod Guaraná, entendeu? Não, pode na frente, isso aí acho que foi um consenso geral. Não, é. Eu lembro. Luffy concorda. Ó, é que se eu Eu falar concordo isso, vai que parecer que eu foi um copiei, entendeu? É porque assim. Ah, A tá. gente- eu sei a o que você vai falar, eu lembro disso. Pois é, viu como eu lembro disso? Aham, É porque assim, o que lembro. acontece? A gente já tava falando muito de cash, né? Aí eu falei, tipo, na época tinha começado a ter alguns episódios já do pod pá. Aí eu pensei, pô, já que a gente não quer usar o cast, vamos tentar usar o pod. Porque, sei lá, eu É, gostei do verdade, trocadilho teve do isso. pod pá. E aí eu comecei a puxar pod alguma Mas coisa. realmente, eu não gostava de cast. Cast, não sei porquê. ninguém É uma gosta de palavra que eu não cast. gosto de pronunciar. É porque já tá também saturadaço o cast, mano. Cash, as únicas pessoas que podem usar o cash foram os primeiros podcasts que surgiram. É. Depois disso, acho que ficou meio zoado. A Sim, gente sim. também tentou colocar literalmente podcast no final, mas aí ficava meio tosco. Aí, quando a gente. Eu lembro que a gente definiu o Pod Guaraná, a gente pensou, não, bora ver se. Bora pensar ainda. Aí a gente passou, tipo, uma semana pensando e ninguém conseguiu nada melhor. Aí ficou Pod Tu Guaraná. já viu o podcast de Lopes, aquele comediante? O nome do esse eu não vi. podcast é Podcast. Sério? Tipo, O nome dele Ó. é Di. do podcast. Tá. É o Di Lopes. Aí é o entendi. Podcast. Meio zoado, mas, né, enfim. É, a galera. Não vou criticar. É porque tem tanto podcast no mundo que, tipo assim, tu não acabar colocando uma parada tua no nome, tu vai quase sempre certeza de que já tem algum por aí, desse jeito. Tipo, sei lá,
Amigos Podcast ou alguma coisa assim, um nome genérico, certeza que vai ter algum, tá ligado? Uhum. Aham. Certeza. Pois é, a próxima etapa, depois disso tudo que a gente fez, foi focar na logo. A logo, o Ramos pode falar um pouquinho mais, né? Porque eu tentei desenvolver, só que eu não consegui me focar muito, e eu mandei até umas ideias pro Ramos. Aí a gente fechou na parte mais rústica, né? Eu lembro que essa foi a ideia geral que a gente pensou, que a gente queria um toque rústico pra logo, e a gente queria muito que fosse só um olho. Porque a gente tava fazendo, e hoje em dia, né, no design no geral, a moda é fazer o minimalismo, né? E aí a gente acabou se pegando muito ali e não batia com a nossa ideia, né? Mano, a gente ficou acho que mais de um mês Sim. focando em minimalismo. Eu lembro que vocês mandavam, tipo, uns 5 esboços, assim, por dia no grupo. Tipo assim, com várias alterações e tal. Aí, não, galera, olha esse. Aí, não. Ó, eu esse mudei um aqui pouquinho fiz. assim, tentei fazer isso. Tipo, eu e o Ramos a gente ficou trocando isso. Aí eu lembro que eu fiz uma versão um pouco mais com esses detalhes rústicos, né? Aí eu mandei pro Ramos, eu lembro que eu tava no trabalho quando eu fiz isso, que eu fiz em cima de um desenho dele que ele tinha feito. Aí eu falei, pô, mano, eu gostei dessa vibe mais rústica. Aí a gente começou a fazer tudo em cima de uma ideia mais rústica depois disso, né? Foi assim, eu lembro que eu tive que convencer vocês aí pra vibe mais rústica. Tipo, é porque, na real, a gente tinha muitas ideias de, tipo, fazer, com um olhinho, com mais um olho, com um cacho de folha pra trás e tal. Aí a gente foi meio que podando isso pra, não, mano, vai ser só um olho, porque, tipo... Porque primeiro a gente fez o Guaraná inteiro com uma folha no fundo, né? Sim. Aí a gente tentou focar no nome e a letra, né? A fonte, a tipografia que a gente usou tava ficando bem minimalista, eram umas coisas sem serif e tal. Aí, Nossa, a gente foi evoluindo. Teve um que eu fiz que eu me arrependi depois de ter feito, porque eu mandei por ideia, né? Aí eu lembro que não sei se foi o Dani ou foi o Luffy que gostou, aí eu fiquei, caraca, agora ferrou. Caralho. Vai ter que ser essa aqui que eu achei horrível. Teve isso, mas eu lembro que teve uma que eu gostei que tu não gostou. Aí eu fiquei, pô, mas tu que fez, cara? Aí eu tentei mexer por cima. Aí eu lembrei, pô, o que eu fiz de rústico que eu mexi, Ramos. Que eu mexi, olha, que eu mexi na tua logo. Tu fez uma versão que o texto tava bem limpo, aí eu fiz ela como se o texto tivesse comido, tu lembra? Aí eu lembro que eu mandei pra ti, aí tu gostou do texto comido e tu pegou essa ideia rústica e colocou direto no símbolo, né? No logo em si. Tá aí uma olhinho. marca que eu tinha gostado, esse aí que a gente fez de tipografia e... Pois é, falando em tipografia, eu lembro, não sei se tem alguém escutando esse episódio que compartilha de tripofobia comigo. Não sei se vocês aí sabem o que é isso, mas enfim, tripofobia é basicamente as pessoas que sentem uma certa aversão e agonia quando vem alguma imagem com vários pontinhos, tipo, pode ser pontinho preto, ou nesse caso era um monte de buraquinho, um monte de buraquinho assim, muito próximos um do outro, sabe? Pra mim, só de falar me dá agonia, e só de imaginar essa porra me dá agonia. E algumas das tipografias tinham, né, tipo, pontinhos pretos e tal, pra preencher. A gente colocava, tipo, num estilo mais indígena, né, que eles usam muito alguns pontinhos. Aí eu lembro que o Luffy nunca reclamou disso, né? A gente passou, acho que uma semana mandando, ele nunca falou nada. Aí chegou um ponto que eu falei, mano, eu vou fazer aqui um padrão. Nossa, aí eu fiz um padrão com vários olhos. Nossa. Era um olhinho com fundo vermelho, né? Não que nem o atual, né? Ele era um pouquinho diferente. Sim. Ele era mais literal, né? Parecia mais a fruta. E era tipo uma grade, né? Um gridzinho. Nossa. Com vários olhinhos, um próximo do outro. Aí eu mandei pro Luffy, ele falou, meu Deus! Você não consegue imaginar na minha cabeça de novo, velho, que me dá agonia demais, mano. Aí eu, calma, Luffy, calma. Aí eu não segui, até desisti. Foi bizarro, mano. Desse que eu falei da tipografia e tal, acho que foi quando começou a pegar mais o estilo rústico e tal, a gente decidiu que seria uma pegada mais rústica. E aí, indo já pra questão da marca final, a gente tinha um problema. Tipo, eu lembro que a gente desenhava o Guaraná e tal, e a gente queria manter a forma dele. Só que aí, nunca dava certo, porque, sei lá, eu pelo menos não conseguia encaixar de um jeito legal. E eu sentia a necessidade de abstrair um pouco mais, porque se vocês forem ver, o Guaraná não é que nem a marca como tá agora, né? Ela tem. Sim, ela não é tipo uma bola no meio e um círculo atrás. Pois é, isso aí é uma coisa que eu acho que a gente batalhou muito, porque tipo, a gente sempre começou tentando desenhar direitinho o olho, né? Bem literal, né? Acho que é a palavra. Era um olho e tinha os detalhezinhos vermelhos, né? Cobrindo o olho. Só que esse ato de envolver o olho num negocinho vermelho, a gente ficava meio complicado, porque ficava muito, tipo, real.
Aham. E tipo, não dava uma ideia de marca, não dava pra se identificar com aquilo. Eu acho que ficava muito uma coisa que parecia um desenho, sabe? Sabe quando aquelas marcas que são tipo um desenho? Aí É, a isso. gente tava indo muito pra esse lado. Aí a gente meio que misturou. A gente, de certa forma, é minimalista a marca, né? Só que a gente tentou pegar uma coisa simples e rústica que ficasse na mente da pessoa, né? Tipo, tu olha e, tipo, é um olhinho. A gente olha o olhinho e a gente sabe que é a nossa marca. Eu achei isso legal. Sim, É. e nossa, olhando assim, hoje em dia eu não consigo imaginar sendo outra, tá ligado? É muito interessante como esse tipo de coisa, realmente quando a parada é boa, você cria uma relação muito instantânea, assim, de marca e produto. E, cara, sabia que, como designer, agora falando sobre um negócio que acontece muito com o design, deve acontecer com o Dani também, às vezes o cliente ele não consegue perceber isso na marca. E aí ele tenta ir sempre pra uma marca mais complexa, ou sei lá o quê, quando na Sim, verdade mano. não é isso que importa, sabe? Sim, sim. Mano, eu quando faço marca, né? Eu quando faço marca, tipo, eu acho que o mais importante é a imagem que tu tem na tua mente depois que tu vê a marca. É, isso E, aí, tipo, isso a gente consegue na nossa. isso a gente Eu gosto disso. tem um nome pra isso, que é a pregnância da marca. Isso, Tipo, olha o e cara. quanto mais Cara, simples a técnico. marca, mais tu vai conseguir lembrar dela depois. E esse foi o processo, né, da criação da marca. Aí depois disso, a gente começou a... Tá, a gente já tinha decidido que a identidade visual ia ser uma pegada rústica, né? E aí a gente começou a escolher fonte, a gente foi pra parte dos posts, né, de decidir como é que seriam os posts. Essa parte foi rápida, acho que essa a gente resolveu em um dia, porque, tipo, Né, a gente já tinha definido o principal, né? na verdade não, a gente demorou uns 3 dias, porque tu lembra que eu tava querendo fazer aquele. Eu fiquei mexendo na tela de diagramação, tu me mandou uma opção que ela era com as folhas, aí eu fiquei alterando assim, Ah, porque eu é achei que não verdade. tava com espaço bom. Aí no final ficou meio que um híbrido, né? Eu alterei um pouquinho, mas manteve o original ainda. Tem uma coisa interessante de falar. Todos os posts que a gente faz são diferentes e tal. Na época que a gente tava criando a ideia de como seria o post, a gravação do post, a gente começou pela ideia de fazer com alguma montagem, usar imagem e tal. Só que, na minha cabeça, isso... Eu acho que quando tu usa imagem, que tu pega no banco de imagem e tal, muitos trabalhos a gente acaba usando, né? Mas eu acho que pra ter a cara do projeto mesmo, é bom que tudo seja feito, Ah, tipo, com certeza. tu mesmo tenha feito a parada, Sim. tá ligado? Então, tipo, Não literalmente, né? Mas, tipo, quando é uma ilustração, eu acho que dá uma cara mais de pessoal, né? tipo, porque a ilustração, tu não vai ver aquilo parecido em outro lugar que não seja ali no teu Tipo, não é trabalho, sabe? uma imagem stock que qualquer um pode baixar, entendeu? E tanto por isso que também no nosso YouTube tem o 3D, né? Aliás, a gente tem que falar isso que a gente também a gente tem o nosso privilégio, né? Que nós dois somos ilustradores, além disso, e eu faço modelagem 3D, então a gente meio que tem isso, né? Não é todo mundo que ia poder fazer isso de ter uma ilustração pra cada post. Totalmente. Ainda mais. Tipo, A gente vai chegar na isso, parte do 3D, mas, caralho, nem. isso casa muito pra tu ver como, tipo, a gente é um trio que deu certo pra caralho, né? Porque, tipo, a gente vai falar mais pra frente, né? Mas, tipo, tem o Luffy, que é a parte mais social, né, do nosso projeto. Aí o Ramos, ele faz a edição e os posts de ilustração. E eu faço post no YouTube e faço 3D. Então, tipo, acaba que cada um ficou com uma função, né? Dividiu direitinho. Eu achei isso muito legal. A gente conseguiu pensar de uma maneira que as nossas funções, digamos assim, principais, né? Que vocês são designers, eu sou jornalista, se complementassem, né? Tipo, de fato já é algo que se complementa no mercado normal, né? Tipo, de comunicação, se complementa bastante, trabalham juntos várias vezes. Pra gente casou muito nesse sentido que a gente consegue se complementar mesmo. O que o outro às vezes tem alguma dúvida ou não sabe, ou tipo, tem alguma sugestão, sabe? Então é muito bom isso. E a gente nem definiu isso, né? Muitas coisas do programa a gente chegou e parou, né? Fez tipo uma reunião e definiu. Esse não, a gente literalmente só. Eu faço isso. E tipo, ficou. Desde o primeiro episódio até agora. Exatamente. E o que eu ia falar, pô, o Luffy até comentou, o 3D, né? Que o 3D foi uma ideia minha, porque eu lembro que foi de última hora. Foi uma decisão de última hora. Faltava um dia pra gente publicar o episódio, a gente já tinha editado, tinha gravado. Não, faltava um dia não, faltavam uns 3 dias. Aí, o Ramos perguntou, tá, no YouTube, o que vai ter no vídeo? Eu lembro que a gente tinha pouco tempo pra fazer isso. Sim. Que, na minha cabeça, eu queria algo
tipo, bem complexo no sentido de bem desenvolvido, né? Pra não ser uma parada no YouTube que ia ser, tipo, um lugar em branco e só uma sound wave ou alguma coisa assim. Só que na minha ideia ia dar trabalho pra cacete. E Tu queria uma cena inteira em 3D, né? Não era assim? é porque eu primeiro parti da ideia de uma ilustração. Só que aí ia ficar foda. Ia ser, tipo... Ia ter que animar a ilustração, né? Pra não ser só uma imagem. Talvez fosse muito complicado. E aí o Daniel... É porque o Daniel tava começando, né? Na ideia, na vibe do 3D. Tipo, o 3D eu já mexo há muito tempo. Só que recentemente na época, eu tava voltando a estudar 3D pra montar um portfólio, né? Que eu tô estudando no momento da minha vida, eu sou designer, tipo, no geral, né? Eu trabalho com diagramação e publicação em rede social e tal. Só que eu tô tentando focar um pouquinho a minha carreira agora pra modelagem 3D e UX e UI. Então, né, nos últimos meses eu tô estudando isso. Pois é, aí mas, tipo, o que eu quero dizer é que nessa época eu ainda não tinha na minha cabeça que era possível que tu pudesse fazer 3D, entendeu? Porque eu ainda não tava ligado que tu já tava manjando, entendeu? Pois é, eu não tinha compartilhado com ninguém, eu nunca postei nada. Não, eu já tinha visto tu fazer umas aulas, fazendo donut e tal, Sim, aquele donut todo mundo tem que fazer. Aliás, se alguém quer começar com Blender, vai no canal do Blender Guru e faz o donut dele que tu aprende o basicão. Não é Blender Guru, será? Tanto faz, mas... Aí, o Ramos falou, não, mano, uma ilustração. Aí eu, tá, mas a gente vai ter que animar. Aí o Ramos, tá, e se tu fizer um ambiente em 3D? Aí eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, caralho, mano, se eu fizer um Guaraná no meio de uma floresta, aí eu só pensei, mano, folha, milhares de folhas animadas e negócio no fundo e o negócio lá no meio. Não, vai dar muito trabalho. O Ramos tinha comentado sobre Soundwave já antes no 3D que ele queria. Aí eu falei, mano, e se a gente fizesse o melhor dos dois mundos, como já diria Hannah Montana, e colocasse uma animação Soundwave e uma animação 3D, os dois juntos? Fora que, tem a questão que tu disse que de fazer esse cenário todo em 3D, tem um problema também, né? Que seria a questão do render, né? Depois que um vídeo é editado, ele tem que passar por um processo de renderização, que é quando ele vai, tipo, pegar todos os componentes do vídeo e transformar realmente num arquivo, sei lá, MP4 ou, sei lá, qualquer que seja o vídeo. É, um arquivo de vídeo, no caso. Né? É, um arquivo não necessariamente de vídeo, pode ser uma imagem, no caso de um 3D, né? Mas... Porque uma animação 3D não é nada mais do que várias imagens em sequência. Vários frames, né? E o que acontece? Que quanto mais complexo, mais demorado é a renderização, né? Cara, eu lembro que eu tava mexendo nesse negócio de 3D, eu acho que fazia 3 dias ou 2 dias, alguma coisa assim, tava bem próximo de postar o vídeo. Aí eu pensei, cara, posso tentar fazer essa cena. Só que, mano, ia demorar muito, porque, pra ter noção, as animações que eu faço em todos os episódios, eu gravo, eu renderizo em 120 segundos, em 24 frames por segundo, que dá 4 segundos de animação. Isso pra ser um 360 ou ela girando lá, isso às vezes dá 2 horas de render. Tipo, só 4 segundos de vídeo, 2 horas de render, pra vocês terem noção de como é que é. Então, não ia ser cabível, né, fazer uma animação inteira, né, tipo um ambiente. Aí, eu lembro que no primeiro dia eu já cheguei e falei, gente, tá, eu vou fazer isso. Já ficou definido, né? Eu consigo fazer. Até perguntaram, Nania, tu consegue mesmo? Tu se garante? Sim, tá perto sim. E tal. É porque tava muito perto, mano. Tava muito perto, aí tu se garante? Aí eu falei, mano, me garanto. Aí eu fui, modelei no primeiro dia um Guaranazinho lá e mandei pra eles gostaram, só que não foi o final. Eu fiz acho que 3 versões e foi a terceira que eu fiz. Aí no segundo dia eu passei o dia texturizando o negócio e no dia de quase um dia antes de postar, né, eu consegui finalizar. Aí eles gostaram do negocinho girando lá e ficou, né? E desde então, toda semana escorre. Exatamente. Desde então, toda semana é o mesmo processo, inclusive a correria, a agonia pra essa. E agora a gente chegou no ponto em que a gente fala sobre como decidimos o tema e o convidado, quando temos convidado, né? Inclusive a gente vai falar sobre isso, de por que alguns episódios tem e outros não tem convidado. Mas vamos começar aí o bloco... E aí, gente, como é que é a reunião de pauta? É organizada? É bagunçada? Eu sei todas as respostas, mas eu tô fazendo só A gente grava geralmente, antes, né? A gente grava terça ou quarta.
Hoje em dia a gente foi empurrando e grava às vezes nas quintas, porque o Ramos agora se garante editar, né? Já tá mais rápido. O cara já tem todas as manhas. Antes a gente gravava na terça pra ele ter muito tempo, porque, tipo, se a gente gravasse na terça, ele tinha de terça até domingo pra editar, né? Até domingo no meio do dia, porque Sim. lembre que ele tem que enviar pra mim, eu tenho que juntar tudo e exportar. Então ainda tem o tempo que eu vou renderizar, né? Mas, pois é, a gente fazia isso na terça. Aí a gente começou pra quarta e, tipo, por exemplo, hoje estamos gravando numa quinta. É que depois de um tempo a gente já tem meio que as coisas... Por Virou exemplo, uma linha de produção, essa é a verdade. Pois é, com o tempo Industriais. a gente acostumou e a gente já sabe que até quinta a gente garante. O post já tem os layouts ali, é só fazer a ilustração. É, só... Sim. E, pois é, então a gente tem que antes de um episódio, a gente se reúne pra definir pauta. Às vezes a reunião flui muito bem, e todo mundo vai lá escrevendo as pautinhas bacana, e às vezes a gente só fica conversando lezeira e a gente esquece que tem uma pauta. E aí do nada surge uma pauta no meio das conversas. Do nada a gente, no meio da conversa aleatória, a gente, caraca, a gente pode falar disso. A gente não é tão organizado ao ponto de todo episódio a gente gravar um roteirinho, né? Escrever um roteirinho e definir todos os pontos. É porque fica robótico. Mas nos episódios que a gente acha relevante, né, a gente deixa. Porque tem episódio que é bem maciço, né, que a gente gravou, que tem, tipo, a gente tem muita dúvida e a gente tem que lembrar de fazer certas perguntas porque são pertinentes, né? É tipo quando tu vai numa aula e aí depois tu lembra, putz, eu esqueci de fazer aquela pergunta e tal. Pois é, pior sensação, né? A gente evita fazer isso. Porque a nossa reunião de pauta, a gente só define perguntas interessantes, basicamente, que a gente tem que fazer, né? Ou coisas interessantes pra gente conversar. Coisas que a gente não pode esquecer. Coisas que a gente pode esquecer. Não tem um roteiro em si. Antigamente, no começo, a gente até definia, não, vai ter isso aqui primeiro, isso aqui depois, isso aqui depois. E tu pergunta isso, e eu pergunto isso, aí depois... A gente já escreveu o nome, não. Tal pessoa vai falar isso, tal pessoa vai falar... Aí depois a gente chegou a um ponto que a gente só... Mano, bora colocar o que a gente achou de interessante. E quem quiser, quem lembrar na hora, quem lê, né, e se lembrar, faz a pergunta na hora ou começa a conversar sobre isso. Porque antes a gente ficava puto, né, no mais eu, porque eu lembro que eu tinha muitos tópicos interessantes que eu falava, caraca, se eu falar sobre isso vai ser top. Aí eu tava bem no meio do episódio, todo animado, aí chegava um cara e falava assim a minha pergunta, eu ficava, caralho, eu fui apunhalado. Mas não, hoje em dia eu não ligo mais. Acho que a gente já se entendeu que se um cara faz a pergunta, o outro pode estender, né? Ele pode acrescentar, então tá de boa. Ou falar outro ponto que tem anotado. Tipo assim, vamos supor, tem o primeiro ponto, aí eu vou lá, falo o primeiro ponto, aí já puxo o segundo. Aí, tipo assim, eu sei que um dos dois já vai puxar o terceiro, tá ligado? Eu não vou puxar o terceiro ponto, porra. Porque senão eu tô puxando 3 pontos, então... A gente tem essa noção, assim, de que... Peraí, se você puxar um ponto, aí deixa o outro puxar outro, aí deixa o outro puxar outro, pra ficar legal a dinâmica, né? Fora que a gente já entendeu, tipo, até onde um ponto rende, por exemplo, porque os pontos são muito distintos, né? São só coisas interessantes que a gente quer saber do convidado. Sim. Aí uma pessoa começou o assunto, não é logo após o cara responder que a gente vai já começar outro ponto. Seria, tipo, sei lá, ia quebrar muito a lógica da conversa, entendeu? Porque querendo ou não, deixando, mesmo que tenha ali os pontos, acaba sendo uma conversa, querendo ou não, né? Se a gente delimitar muito, fica chato, não fica natural. Eu acho interessante que a gente meio que vai se acostumando com a nossa vibe de conversa, a gente começa a entender como funciona um podcast, a gente sabe como que a gente tem que levar uma pergunta, ou até onde a gente pode levar a pergunta. Por exemplo, de vez em quando a gente tá no meio da gravação, né, a pergunta se estendeu e a gente percebe que não tem mais o que fazer. Então, a gente tem que se virar, né, a gente tem que arranjar outro assunto pra poder não ficar maciço, né? Porque, pô, a gente grava horas às vezes, né, de podcast, então tem que ter piedade do Ramos, né? Porque ele vai ter que escutar tudo e vai ter que editar. Então a gente já tem essa noção. E eu acho muito louco, né? Porque a gente já adquiriu isso em 10 episódios de podcast e a gente já tá bacana. Eu acho que a gente tá indo muito bem, aliás. E essa questão de pauta é interessante falar que, tipo, era algo que, como a gente queria fazer no começo algo bem flow, né, bem conversa e tal, a gente foi meio, caraca, pauta e tal, a gente não precisa disso. Não, eu vou chegar lá. Foram assim. Eu lembro que eu vou chegar lá, vou chegar lá. Aí o Daniel... Ele nunca gostou muito, né, do programa Flow, porque ele achava, às vezes, ficava muito monótono. E é verdade. Porque eu escuto, né? Flow, eu escuto mais os cortes, porque eu vejo que me interessa. Sim. Aí o Flow inteiro eu não consigo escutar. A maioria dos podcasts que eu escuto, né, é tudo cortado e editado. Eu acho mais agradável pra mim, né? Então eu não conseguia me sentir confortável em só deixar a gente falando
e se vira pra depois, entendeu? E depois que o Daniel trouxe essa ideia de pauta, a gente veio com a ideia da pauta, a gente exagerou no começo, né? Depois a gente foi se Sim. adaptando. Mas é importante dizer, cara, que, pô, tipo, os caras falam que não usa pauta e tal, como se fosse algo, sei lá, Surreal. algo de mérito, assim, tipo, Uhum. com eles funciona, cara, mas, tipo, também eu acho que Não é pra todo mundo, né? Não, eu acho que nem, às vezes até falta de compromisso, tu não ter... Pois é. Mano, tem certos momentos desses podcasts que são ao vivo que fica monótono e tu percebe que, tipo, ele não tá levando. Teria E, como tipo, ele ser começa melhor, a continuar num tópico que, tipo, o ouvinte já tá desgastado, mas ele não sabe porque ele tá só conversando, entendeu? Ele não tem as coisas anotadas. Às vezes também fica muito repetitivo, por exemplo, eu não vou ficar malhando como os meus amigos estão, outros podcasts, né? Que eu sou um cara Não, ético. Ramos Mas, que por falou, exemplo, eu não... Não, por mas eu não exemplo, tô xingando nenhum podcast, eu gosto, pô, mas Não, tem essa sim. Pois é, tem que Eu também deixar gosto, registrado eu que nós gosto. gostamos, a eu gente só gosto tá do Flow, eu gosto do criticando Podpah. construtivamente algumas coisas. Exato. Não, mas, é mais tipo, por parte do público, né? Que, sei lá, Sim. achar que fazer pauta é algo, sei lá, ruim pro programa. e aí, tipo, chega no momento em que eles, independente do convidado, eles vão puxar sempre o mesmo tópico, tá ligado? Que é, tipo assim, algo que fica chato, mano. Tipo assim, é quase como se tu... Ah, acabou tal assunto. Ah, eu vou falar mal do Felipe Neto. Tipo, o convidado não tem nada a ver com esse tema. Tipo, não tem porra... Tipo, não tem nada, tá ligado? Mas vem na tele do cara, tipo... Ah, mano, é algo que vai dar um papo. Aí vai falar do Felipe Neto. Aí, próximo episódio. Em algum momento eles vão falar do Felipe Neto. E, tá ligado? O Felipe Neto é só um exemplo, tá? Não é literal. Não é literal, gente. Não pega isso como se fosse realmente algo que eu tô falando aqui. Mas é só um exemplo. Aleatório. Ou sei lá, hidromel, tá ligado? Tipo, beleza, eles fazem merchan de hidromel. Mas, tipo, todo episódio tem... Ah, porque é o hidromel? Não sei o que. E, tá ligado? Às vezes é bom você, tipo, estudar um pouco sobre o convidado... ou fazer uma pautinha, pra você não cair nesse tipo de coisa, de ficar repetindo sempre o mesmo papo, de ter sempre, tipo, as mesmas polêmicas relacionadas às mesmas pessoas. Tipo, entra um pouco mais, além do convidado entrar um pouco no seu mundo, você também tem que entrar um pouco no mundo do convidado, né? E aí, às vezes, fica muito repetitivo esse tipo de coisa. Pois é, em certos casos eu até acho que chegaria a ser uma falta de educação tu não saber nada sobre o teu convidado e tu querer se virar. Sim, tipo, sim. Porque eu acho muito importante a gente, tipo, pesquisar um pouquinho sobre o cara, né? Porque, pô, o cara chega aqui, não sei nada da tua vida dele, eu vou começar a fazer perguntas pra ele. Como é que eu vou saber o que eu tenho de interessante pra perguntar pra ele? Aí que vai pra esse negócio de fazer as mesmas perguntas toda hora, entendeu? Sim. E, tipo, no começo, eles queriam mais se virar, né? Aí eu lembro que... Porque, tipo... O que eu quero falar aqui é o porquê de eu ter focado na pauta no começo, porque quando eu faço uma apresentação, né, no caso falando de universidade, né, quando eu fazia apresentações, eu fazia o seguinte, eu me virava muito na hora. Só que sempre que eu fazia uma apresentação, tipo, por mais que o pessoal gostasse da minha apresentação, tipo, o que eu tô falando é, por exemplo, meu TCC. Eu não estudei pra apresentar meu TCC, porque eu já sabia tudo do meu TCC, entendeu? Uhum. Isso é um exemplo de pesquisa, né? De vivência. Mas, tipo, por exemplo, apresentações de matérias aleatórias, né? Eu não estudava pra aquela porra e eu não sabia nada. Aí alguém fazia o slide, eu chegava lá, lia o slide rapidinho e eu já sabia, tipo, já me virava, entendeu? Eu consigo fazer isso, eu tenho essa facilidade. Uhum. Só que, por mais que as pessoas gostassem da minha apresentação, sempre no final eu ficava, caraca, eu devia ter falado isso. E em um podcast, essa é a pior coisa que pode acontecer. Totalmente. Tipo, total. tu não pode terminar o episódio e ficar, putz, nem falamos disso, entendeu? Então, quando a gente organiza tudo em uma pauta, não necessariamente em um roteiro, né? Mas não, só, tipo, os pontos principais, a gente garante que a conversa vai fluir, vai ser uma conversa de boas, não necessariamente vai ser, tipo, travadona, uma entrevista diretamente, mas a gente sabe o que a gente tem que falar, entendeu? E a gente consegue puxar aquilo numa conversa legal. É tipo isso que eu queria dizer, tipo, de onde veio, né? Pois é, a gente falou tudo isso e a gente tá falando do primeiro momento. Tá, pois é. A gente geralmente faz isso na segunda, né? Sim. A segunda até quarta, atualmente, né? Mas no começo a gente fazia toda segunda porque a gente gravava nas terças. A gente era mais organizado nesse sentido. Mas também é porque, às vezes, segunda... Tipo, é porque, assim, a gente se adequa ao nosso tempo também. Às vezes, um não pode por um motivo, ou às vezes, tipo, um horário fica meio chato pra um. E episódio convidado também vai depender do convidado, né? Não Exatamente. A gente deixa aberto pro convidado, geralmente até quinta, no máximo, né? Porque depois disso já fica meio complicado pra gente fazer todos os nossos processos. Mas a gente é bem flexível até nessa questão de horário e dia, porque a gente entende que... a gente não vive ainda
do podcast, né? Tipo, a gente tem outras coisas que a gente precisa fazer em casa, no trabalho, enfim. Então, a gente tenta se manter sempre de boa, assim, mas tendo a responsabilidade, né? De tipo, caraca, hoje é quarta, mano. A gente tem que fazer reunião, nem que seja tipo meia-noite ou 1 hora da manhã. Mas a gente tem que fazer reunião, tem que definir a pauta pra gravar já no outro dia, entendeu? Isso sim. quando somos nós, né? Quando é o convidado fala o dia que fica melhor e tal, e a gente se adequa ao tempo dele, né? A gente faz o máximo pra se adequar. Eu acho isso legal da gente, porque mesmo tendo essa flexibilidade, a gente tem responsabilidade com a galera que escuta e com o que a gente estabeleceu também. Tipo, não, mano, vai sair episódio toda segunda às 7 e pronto, mano. Vai sair todo episódio toda segunda às 7. Nem que a gente chegue e faça um episódio só o Dani falando, tá ligado? Só o Dani falando, e aí, gente, tudo bem? Esse é o episódio hoje às 7. Aí pronto, acabou, esse é o episódio. Vai ter um episódio toda segunda às 7, mano. Provavelmente vai chegar um momento, tipo, os nossos episódios são bem extensos, né? Tipo, 50 minutos a 1h30 a nossa média. Sim. Então, tipo, até agora não deu nenhum problema, né? Mas eu imagino que algum dia vai chegar e a gente não vai ter como gravar um episódio extenso, né? Então, Sim, provavelmente no futuro vai chegar esse dia, mas espero que não chegue. E tem uma coisa interessante de se falar também, que é uma coisa que varia aqui com a gente, que é a questão de a gente escolhe primeiro o tema ou primeiro o convidado. Às vezes é primeiro o tema, às vezes é primeiro o convidado. É verdade, é verdade. Porque às vezes a gente quer falar com um cara, por exemplo, o Vitor Xamã era um cara que, pô, aqui a gente é fã e a gente queria bater um papo com ele. E aí a gente definiu a partir dele o tema, né? A gente vai falar sobre rap, Isso. sobre a ação do rap no norte e tudo mais. Mas tem episódio que a gente já decidiu o tema, tem episódio que a gente quer fazer um tema e a gente tá procurando o convidado ainda, entendeu? Sim, sim. Que seria interessante sim. pra esse episódio. A gente tem anotado uns temas que a gente acha relevante, né? E a gente fica de olho pra pegar um convidado interessante que se encaixe nesse tema. E, aliás, eu adoro quando a gente já tem o tema do episódio, porque eu adianto meu 3D. Porque enquanto, geralmente, eu começo o 3D, se tem um tema adiantado, um dia antes de gravar o episódio eu já tô fazendo 3D. Às vezes acontece, chega o episódio eu já tenho o 3D pronto. Porque a gente já tinha um tema, né? Então é mais fácil. Eu dou a ideia pra eles, se eles aprovam, eu sigo. Quando a gente define o tema depois do convidado, eu tomo no cu. Porque eu tenho que me virar pra fazer o 3D. Porque, tipo, eu tô me desafiando a não fazer o 3D com a mesa digitalizadora. Eu tô tentando fazer tudo no mouse. Pra quem não sabe, mesa digitalizadora, né? Aquela mesinha que a gente tem uma caneta digital que a gente usa pra fazer desenho digital no computador, né? Também dá pra usar pra fazer 3D. Esculpir em 3D, né? Só que se eu usar essa caneta, eu vou querer passar horas detalhando o negócio 3D lá. E eu não vou conseguir, eu vou perder tempo, sabe? Então eu me forço a usar o mouse. Então eu tenho que ser ágil, né? Tipo, isso é até uma coisa interessante que eu faço no 3D, né? Que eu tento agilizar o meu processo. Então, eu melhorei agora pro final, né? Que eu tento não complicar muito o que eu faço, eu tento simplificar, porque no fim do dia não vai ser na resolução tão grande que nem eu tô vendo lá que vai aparecer no episódio, né? Tipo, vai aparecer no vídeo um pouquinho reduzido e em movimento. Então eu evito me preocupar um pouquinho com os detalhes atualmente. E falando nessa questão de reunião de pauta, convidados, coisas assim, tem a hora que a gente chega que vai gravar, né? A gente vai estar lá pra gravar. A hora H. A hora H. E durante esse processo de podcast, a gente teve várias plataformas que vários deram problema, até a gente chegar na que a gente tá atualmente, né? Que é o Zencastr. E o primeiro e o mais problemático... Mentira, eu não vou ser tão malvado com ele porque ele tinha a questão de um controle de áudio, assim, pra quem não tem um microfone, tipo, mais... Bom, né? Mais profissional, algo do tipo. Mas o problema dele é que como ele tem todos esses presets de controle de Pode eco... falar não, mano. A gente não vai ser processado não. né? Eu nem falei ainda. Tô falando do Discord. A gente usava ele primeiro pra fazer as gravações. Lá ele tem esses presets de cancelamento de eco, redução de ruído e tal, que tornam a voz mais nítida. E fica aquele ruído chato atrás. Só que por conta disso, esse cancelamento de eco e tudo mais, quando alguém falava por cima do outro, dava uma robotizada na voz da pessoa que tá falando por cima. É porque, tipo, a plataforma em si, ela não foi feita pra gravação dos áudios, né? Como um servidor, querendo ou não, uma rede social, né, atualmente, como tudo isso, né, de chamada de voz, ela é muito boa. Tipo, ela é bem completa, tu consegue organizar tudo lá, tu consegue melhorar o áudio da pessoa e tal. Pra tu tá numa reunião ou tá jogando videogame com alguém, sei lá, é maravilhoso. Só que
a gravação em si lá é feita por terceiro, né? É um bot que tu coloca lá e ele grava pra ti e separa os teus áudios. E tava dando muito problema, mano. A gente... Dá pra ver nos primeiros episódios, acho que até o 5º episódio, até o 4º episódio, sei lá. Não Talvez lembro qual mais. foi. A gente gravava no Discord e de vez em quando um tentava falar por cima do outro, o áudio bugava. E era muito ruim na edição, né? Porque, tipo, caraca, tá legal o papo, só que do nada tem essa distração, né? A gente não consegue passar a voz um por cima do outro. A gente até ficava nervoso nas gravações e evitava falar por cima um do outro, e o que deixava a gravação menos natural. Atrapalha muito a dinâmica. Aqui a gente consegue, né? Tipo, pegar os áudios limpinhos, assim, e sem essa bugada que dava. Além do mais, aqui é uma plataforma feita pra isso, né? O nome já fala, o Zencastr, ele é feito pra você gravar o podcast. O único lado negativo dele em comparação ao Discord é que ele é menos customizável, né? Ele é mais fechadinho. O Discord tem várias opções de bot que você pode colocar, não só bot de gravação, né, mas bot de outras coisas, e aqui toda vez a gente tem que criar uma sala e é um link diferente e tal, a gente não tem um servidor próprio que a gente pode entrar e sair. Pra gente, em específico, né, ficou um pouquinho pior, mas quando tem convidado é maravilhoso, né, que é só mandar o link. Sim, é só mandar o link, é bem mais fácil. Mas tem a diferença também de, por exemplo, o Discord é gratuito. Aqui tem a versão gratuita e tem a versão paga. No nosso caso, como a gente tem mais convidados e tal, é necessária a versão paga. Mas tem um porém, a gente tá na versão paga, mas não pagamos. É um plano especial pra época de pandemia. Eles liberaram algumas coisas da versão paga pra usar na Free. Zencastr humildão, tem que Zencastr. Tô esperando o momento que a gente vai ter que pagar. A gente, obviamente, se a gente estiver satisfeito no futuro próximo, né, a gente continua e paga, eu não tô né? satisfeito. Porque a última gota da água de gravar no Discord foi quando ele começou a picotar e excluir parte de áudio, mano. Sim, aí começou a ficar chato mesmo, porque aí, tipo, era algo que tava realmente tirando partes do programa, né? Aqui, quando buga, o áudio recupera de uma maneira que eu ainda não entendi. A gente fica nervoso que bugou, a gente fica nervoso que caiu do negócio e tal, só que só é a gente chamar o cara de volta e pedir pra ele clicar no botão lá de erro e o áudio volta inteiro. Sempre. E não é sempre que buga, né? Tipo, a gente teve muito raro, bug no último episódio, foi tipo assim, o dia dos bugs, e hoje tá tipo suave, mano. A gente tá gravando aqui, tranquilo e tal. Vou até bater aqui na madeira, mano. Ninguém teve problema pra entrar na sala, ninguém caiu ainda, né? Então... Mas por enquanto tá suave. Já estamos gravando há bastante tempo aqui, ninguém caiu ainda, ninguém teve nenhum problema. Então, ele é uma plataforma regular, digamos assim. Dá pra chamar de regular, pô. A gente só teve muito problema eu usaria a palavra boa. Estável. É estável. Enfim, aí, gravação. A gente tá usando o Zencastr. Tem mais alguma coisa pra falar em relação à gravação? A gente pode falar dos microfones também, né? Que é algo que a gente pretende melhorar em breve. Isso é literalmente algo que a gente tava falando da agorinha, né? Antes de começar o programa, a gente tava vendo microfones, porque eu cheguei a comentar com eles de que seria interessante a gente uniformizar o nosso áudio, né? Porque atualmente, cada um tem o seu mic, né? Eu, no caso, uso um microfone de palco, de música mesmo, né, de cantar, que eu consegui extrair uma qualidade de áudio boa dele, né? Eu tenho uma interface de áudio aqui, eu uso bacana. O Luffy usa outro. Qual é o teu, Luffy? É o BM800. É aquele da promoçãozinha, né, que tem. Isso, que vem com várias coisas e tal. Mano, a qualidade dele é boa pra... O grande problema é o meu PC, tá ligado? Porque ele é um notebook, então ele tem uma placa de áudio que fica dentro, né? Enfim, dá um barulho estranho no meu microfone que o Ramos tem que fazer umas magias aí na edição pra poder, tipo, sair o mais audível possível. Tipo assim, o mic não é ruim, tá ligado? Só que, tipo assim, a qualidade de áudio dele é melhor do que tá nesse exato momento. Só que como o meu PC é um notebook e tudo mais, ele dá um downgradezinho na qualidade do áudio. É usável, é bom, é melhor do que ter um headset, É melhor do que a gente tá gravando no headset, ou sei lá, eu pegar o cabo do iPhone e gravar com ele, né, tipo... Eu nem falei, o meu microfone, né, qual é o meu microfone? É um Shure PG58. É Shure. É Shure, só que ele é um microfone barato, bem baratinho. Mas, tipo, pô, se é suficiente pra gravar em palco, pô, tá bom pra um podcast, né? Exatamente. E o teu, Ramos? Meu é um Arcano Black, eu acho que tem alguma coisa a mais, mas não lembro. Acho que se procurar isso aí, acha.
Enfim, no geral a gente usa microfones diferentes, né? Mas a gente consegue uniformizar um pouquinho o áudio. Mas eu acho que facilitaria muito a nossa vida se todo mundo tivesse o mesmo mic com uma qualidade boa. Que é uma coisa que a gente tá procurando investir aqui no futuro. Mas o mais importante, que eu acho que a gente ainda não comentou, é o pop filter, mano. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes do microfone que a galera não usa. Então, de vez em quando tu tá no podcast e tu escuta os caras falando perto do microfone, como é que o som é? Tipo, eles falam... Tipo... som de P, áudio, B, essas coisas. o som de B e P, tipo, direto no mic. Tem como evitar isso, mudando a direção do mic, né? Mas, pô, usar um pop filter ajuda muito, mano. Tá, deixa eu puxar. Outro assunto que eu acho importante a gente falar aqui seria a interação que a gente tem com os convidados. Não, pera, né? deixa eu puxar. Vai, Ramos. Poxa, eu já fiz toda a minha fala aqui, bonitinha. Outro assunto que eu acho importante de falar aqui é a interação com Filha os da puta. convidados. Caralho, o cara igual. fez exatamente igual, velho. Continuando, a interação com os convidados. Uma coisa que dá pra perceber, que é notável, é a diferença da nossa fala do primeiro episódio pro último, né, que a gente lançou. Total. Porque, puta, aconteceu muita coisa que a gente aprendeu, né, até Nossa, chegar agora. demais. Só de mudar o programa e a gente poder falar um pouco em cima do outro já é totalmente diferente. Pois é, porque desde o começo a gente tinha... Na real, no começo a gente não tinha isso, porque no primeiro episódio a gente não tava ligado ainda nesse É, a gente problema. não né? sabia, A gente não sabia. E o primeiro episódio foi mais de boa, né? Foi tranquilo de gravar até. Mesmo sendo o primeiro, eu diria que foi tranquilo. Abraço, Vinícius. Tamo junto. Grande Units. Quando a gente trocou de programa, a gente ficou mais livre, né? E acho que a primeira vez que a gente gravou com o programa novo foi com o Vitor Xamã. Foi como Xamã, já foi um teste de fogo pra esse programa Foi um aqui, teste porque a de gente fogo, tava foi- nervoso pra caralho pra gravar Nossa, isso. A acho gente que tava. foi o episódio que eu tava mais nervoso na minha vida. Não, porque foi o Total. seguinte, cara, foi naquele negócio que eu falei. O Discord picotou parte do áudio e a gente pensou, pô, se a gente perder parte de um episódio com o Vitor Com o Xamã, Vitor Xamã, foda. tu tá de sacanagem. Quando é que a gente vai gravar de novo com ele, mano? Sim. E aí a gente recorreu a... Mano, era isso ou perder parte do episódio? Então a gente veio pra cá e deu tudo certo, né? Ainda bem. Deu tudo certo. E o melhor é que o Xamã, ele entende muito de áudio, né, obviamente, então ele corroborou, né, a nossa versão de que o Discord tem muito bug e tudo mais, e ele inclusive gostou daqui, né, ele falou bem do programa. Diz ele que vai usar no futuro. Então, assim, a gente, naquela hora, quando ele falou isso, eu falei, caraca, fizemos a escolha certa, então, porque ele falou que o Discord realmente tinha uns bugs muito horríveis e tal, e a gente tava testemunhando isso, ou seja, o problema não era, tipo, com a gente ou com o bot que a gente tava usando, e a gente fez essa prova de fogo e deu tudo certo no episódio dele, cara, foi ótimo gravar aqui com ele. Mas e na questão de fala, do jeito que a gente fala? Pois Nossa tipo, desenvoltura. Assim, eu acho que a gente ainda vai melhorar muito, tá ligado? Não, claro, né? Estamos no começo. A gente vai melhorar muito. Mas eu acho que a gente tá num nível que não fica meio vergonhoso, sabe? Tipo, a gente não tem um convidado assim. Não, mano, pô. Não, pois é, mas eu digo, tipo assim, na interação com o convidado, que fica uma coisa meio, tipo, não sei o que falar, sabe? Meio tipo. A gente não trava. A gente não trava, isso, tá né? ligado? A gente não trava. A gente consegue levar o papo suave. Assim, nosso primeiro convidado foi o meu cunhado. Sim, o que deu uma certa confiança. Mas aliás, foi até bom, porque eu lembro que a gente tava planejando o podcast, aí eu já tava falando com ele, mano, acho que tu vai ser nosso primeiro episódio. Aí ele falou, não, mano, que isso? Não faço isso não. Não, fica mandando. Aí eu, não, vai ser tu. Aí chegou, foi ele. Aí, tipo, eu já tava falando com ele há um tempão e eu já tinha falado pra galera que ele conversa bem, né? Tanto que o papo foi muito bom no primeiro episódio. Aliás, vamos lá escutar o primeiro episódio, pode Guaraná. Por favor. Vinícius Salomão, da República Popular. Depois a gente teve meio que o teste de fogo que foi gravar sem convidado, né? Que a gente tinha que ver se funcionava a gente conversando. Porque tem muita galera que conversa, né, com os amigos e fica, caralho, a gente devia gravar o que a gente tá falando. Aí eles vão escutar e é uma bosta. Sim, totalmente. Então a gente teve que ver se a gente conseguia se virar, né, desse jeito. Tipo, se a gente conseguia manter o papo entre a gente. Né? É porque às vezes a galera manda umas conversas assim entre amigos que, tipo, é totalmente só quem é daquele grupinho vai... Internas e tal. Sabe, internas e entender o humor daquelas pessoas e tal. Então a gente tem bastante cuidado aqui, mesmo no episódio que somos só nós três, a gente tenta não excluir vocês muito do papo, sabe? Tipo, não tem como você fazer um podcast pensando que, mano, só vai ouvir quem vai entender se eu fizer alguma piada, tipo, relacionada a COD.
tá ligado? Porque querendo ou não é só uma conversa, sabe? Tem alguém Sim, escutando, vão ter a gente tem na ouvintes. nossa cabeça que tem ouvintes. Então não é assim só falar de coisas internas e ficar falando das nossas besteiras que a gente falaria E normalmente. tem uma Tem coisa, que ter noção disso. eu não sei se vocês que estão ouvindo perceberam, mas a gente tem uma cronologia, digamos assim. A gente faz um episódio com o convidado e logo em seguida a gente faz um episódio só nós três. Ah, boa, Isso bom gancho. é legal porque nos dá tempo de conseguir mais pessoas, mas tem uma coisa que foi interessante também da gente fazer esses episódios sem convidado, que o Luffy, como ele é o cara que posta no Spotify e tal, ele fica mais de olho lá nas estatísticas e tudo mais, e ele percebeu que os episódios, assim, com mais engajamento, digamos assim, né, são os que estão nós três, então, tipo, pô, Sim, é verdade. deu Logo, certo, né? o primeiro episódio que foi nós três, que foi o sobre a Cidade Invisível, é um dos que mais tem inicializações e ouvintes lá no Spotify. E aí eu falei isso pra vocês, né? Eu fiquei tipo, caralho, que legal. Porque eu achei que, por exemplo, logo no começo, a galera ia escutar mais, tipo, por causa dos convidados, né? Ia, tipo, olhar assim, eu não sei quem são esses caras, mas eu conheço o convidado, então eu vou escutar porque eu quero escutar o convidado, né? Só que a gente teve um desempenho muito, muito bom mesmo nessa parte, só nós três. E obrigado pra quem se presta ao Obrigado. trabalho de ouvir nós três falando, cara. Porque, sério, assim, por mim, tipo assim, eu não sou muito de escutar podcasts de pessoas que, tipo assim, eu não conheço nada, tá ligado? Tipo, não sei nada. E aí, tipo, seja pelo tema, ou seja porque gostaram da conversa, ou gostaram da gente, estavam escutando esses episódios que eram só nós três. E isso foi algo, tipo, que me pegou de surpresa, assim. E tem a questão de que os episódios só nós três são temas mais livres, né? E Sim. como é só nós três, acaba ficando mais descontraído ainda, né? Sim, sim, meio com que certeza. também tira um peso, né, do trabalho da gente ter que achar alguém. Porque, querendo ou não, é mais organizado um episódio que tenha um convidado, né? Tem que Sim. ser. Porque o convidado tem tempo também e tal. A gente meio que seguia com o feedback que a gente tem deles, né? Então, por exemplo, a gente já sabe que não tem problema, por exemplo, a gente não ter um dia que não vai ter convidado. Pelo menos já é uma coisa que a gente tem na cabeça, né? Tipo, a gente pode fazer nós três que a galera gosta. Entendeu? Então meio que tira esse peso da gente. A gente não tem mais que, tipo, caraca, mano, temos que ter esse episódio desse jeito, desse jeito. Não, a gente tá mais livre, né? A gente tem essa liberdade. Isso alivia muito a nossa cabeça, né? Quando a gente tá reunindo pra ver a pauta, ou quando a gente quer falar sobre um tema, assim, mais específico e tal, e a gente fica, pô, mas acho que não teria convidado. Aí, tipo, no caso que a gente quisesse fazer só com convidado, a gente teria que meio que anular esse tema por enquanto, né? Até a gente achar alguém que topasse e tudo mais. E, tipo, querendo ou não, isso ia atrapalhar o nosso cronograma, né? Tipo, de lançar toda segunda, cara. Seria, tipo, meio inviável, assim, da gente ter um convidado novo toda segunda pra um tema específico e tal. Tipo, a gente acabaria foda. meio que comprometendo a qualidade do podcast, né? E fora isso, eu acho que voltaria aquele ponto. Pô, esse é um podcast que conversa com as pessoas e tal. Uhum. A gente não é isso, né? Tipo, A gente não quer fazer só a isso. gente não é mais um flow, entendeu? A gente A gente não é conversa com a pessoa pela conversa, tipo, sabe? É uma conversa aqui qualquer, tá ligado? Não, a gente tem, Tipo, a gente tem um quer tempo, apresentar um então. conteúdo diferente. Sim. Às vezes a gente acha tão interessante que chama um convidado, né? E outras vezes a gente fala, não, a gente se vira, a gente consegue falar sobre porque isso, entendeu? pense bem também, tipo, o último episódio Eu que vou pensar, Ramos, vou pensar bem. Porque o último episódio que a gente fez foi com nossos amigos, Hélio e o Abner, né? Tipo, vocês provavelmente não conhecem eles dois. Por que vocês iam assistir um episódio com eles dois? Fora o tema, né? Sim. Tipo, se vocês não conhecem, não tem muito porquê também. Tipo, nem sempre a gente vai trazer um cara que é super conhecido e tal, né? Então... Às vezes é só alguém que agrega muito ao tema Exatamente. e dá certo, sabe? Exatamente. Porque, tipo, se a gente vai definir o tema primeiro, a gente sempre tenta trazer um convidado que realmente entenda sobre aquela parada, tá ligado? A gente nunca vai definir um tema e falar, sei lá, vamos falar sobre Bitcoin. E trazer um cara que, ele é o trader ali da esquina, tá ligado? Tipo, isso foi uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes, porque, por exemplo, às vezes a gente lança a ideia de um tema aqui e a gente pensa, beleza, a gente vai falar sobre esse tema e tal, um episódio de nós três. Daí depois a gente pensa, a gente não tem bagagem pra falar sobre isso só nós três. Sim, a gente não é autoridade nisso aqui. Exatamente. Tem outro tema, inclusive, que tá parado ainda, porque a gente tá vendo isso sobre
sobre qual convidado a gente traria pra falar. Esse vai ser top, mano. Vai ser. Mas mais pra frente, mais pro futuro. Eu já tenho ideia. A ideia do convidado. A gente vai discutir isso depois. Eu não sei se, tipo, a gente tá falando desse negócio de chamar a pessoa certa, né, com base no nosso tema. Tipo, não sei se isso acontece com vocês, mas tem alguns amigos de vocês que chegam e falam, ei, mano, quando que você vai me chamar pro seu podcast? Não, sei se- não, comigo Não aconteceu com você? Comigo Calma, acontece. peraí. de vez em Já aconteceu comigo algumas vezes. quando. Já? Tipo, já Porque, aconteceu tipo- já aconteceu no nosso Instagram, né? Tipo, da pessoa meio que falar, opa, e tal. E tipo, mano, não tô reclamando, tá? Pelo amor de Deus. Não, eu não tem achei problema. legal. Não Eu achei tem problema. legal a atitude e tal. Até porque, tipo, não é uma pessoa que a gente cortou. A gente só tá dando um tempo pra ver como as coisas andam e tal. E... Pra ver se dá pra encaixar também, pra ver né? se dá pra encaixar. Porque o que eu queria falar é que, por exemplo, tem alguns amigos meus que chegam e falam, ei, quando que eu vou participar? Só que eu até quero chamar meus amigos Sim. pra participar, mas não é só isso, entendeu? Tipo, a gente Tem não que quer ter um só gravar por tema e gravar, tal, tem que ter um tema, tem que ter um contexto. Aliás, uma dessas pessoas já participou do podcast, foi o seu Hélio. Olha aí, Ele Hélio. ficava todo, tipo, ele ficava todo tímido, ele, pô, mano, queria participar, mas eu não queria falar assim contigo. Eu falei, não, mano, não. Se tiver alguma oportunidade Sim. que faça sentido, eu vou te chamar. Entendeu? Não é só, tipo, te chamar. Aliás, se a minha irmã estiver escutando, ela, de vez em quando, ela não fala, mas ela quer E participar. aí, Marcelo? Só que eu não vou chamar ela só por ser minha irmã. Eu vou chamar ela porque ela manja de um assunto Sim. que, aliás, eu já até dei como pauta aqui pra galera e a gente vai desenvolver no futuro. Com certeza, com certeza. Só tem que avançar com o tema e definir direitinho. É porque Então, esse aí é um episódio que a gente queria 2 convidados, né? tem que ter uma bagagem de entendimento São 2 maior, né, áreas, pra falar eram sobre. 2 áreas que a gente 2 queria áreas, isso. abordar. E até pra, por exemplo, no caso de um amigo assim, falar, pô, me leve e tal, tipo, se ele vier e for um tema meio aleatório, assim, fica chato pra aquela pessoa, né? Tipo, pô. Fica chato pra pessoa e pra gente. Exatamente, fica chato pra pessoa e pra gente. Tipo assim, fica muito chato pra gente e a gente quer meio que preservar também aquela pessoa de, tipo, mano, pô, o teu episódio teve uma pessoa de ouvinte, tá ligado? Tipo, ninguém. Tipo. Ou sei lá, as tem que ter pessoas um ficaram contexto, no mano. primeiro minuto só de episódio e depois todo mundo saiu. Porque a gente tem o controle de tudo isso, tá ligado? A gente sabe. De duração que os ouvintes estão ficando no episódio, pra você que dá play, escuta um segundo e fala que assistiu tudo, a gente sabe a quantidade, a porcentagem, tá? Então a gente tem esse controle e a gente sabe, tipo, pô, essa aqui a galera gostou até, tipo, os 10 minutos, depois metade foi embora. Ou, esse aqui ficou chato a partir de tal tema. Inclusive, por isso, a gente sabe que muita gente não escuta o momento descontraído do final. Por favor. Aliás, dá pra fazer propaganda aqui agora, né? Talvez. Muito tarde agora, não sei. Se tivesse tarde, o Ramos ter dito coloca no começo. Não. Nada, né? Galerinha, Otário. fiquem até o final e escutem O o final do momento programa. porque Tem uma eles surpresa pra vocês lá. Aleatoriedade. É isso, pode continuar. Eu fico pensando às vezes, tipo, caraca, mano, o pessoal que não conhece as pessoas acha que é só um convidado a mais, né? Mas tem muita gente que fica falando isso comigo, né? Alguns conhecidos, de querer participar, porque eles veem que, tipo, o meu primeiro participante foi meu cunhado. Tal participante foi meu amigo. Mas, tipo, pô, a gente tem todo esse contexto, a gente chama a pessoa. A gente não chama só por chamar, né? Tipo, calhou de alguém próximo de mim manjar desse assunto. É mais fácil pra gente, que a gente chama a pessoa, né? Que é muito mais fácil o acesso e o contato. E o episódio fica completo, né? Sim. A gente ainda não tá num nível de famoso, né? De poder mandar mensagem pra qualquer um pra chamar pra um podcast. Não é qualquer né? um que vai falar, Então- topa participar. Então, nesse momento inicial, faz sentido a gente chamar os conhecidos que casam com os temas. Mas a gente não vai chamar as pessoas só por serem nossos conhecidos. A gente tá chamando porque é nosso conhecido e manja do tema. É porque nossos amigos são muito competentes. Pô, a gente temos só- amigos em eu só faço diversas amizade com áreas gente competente. profissionais. Primeiro que eu não sou amigo de vagabundo. Entendeu? Vagabundo não é meu amigo. Então eu posso chamar qualquer um. Mas realmente tem muita gente que a gente quer chamar, que a gente tem vontade, que a gente sabe que daria um episódio legal sobre um determinado tema, mas, não, tipo assim, meio que é difícil o contato, é difícil você, né, tipo, aquela pessoa ter uma agenda livre e tal. E a gente não tá num nível de, tipo assim, eu vou tirar isso aqui da minha agenda pra participar do programa de vocês, tá ligado? A gente ainda não tá lá, mas a gente vai chegar. Quando a gente chegar no Murilo Couto, aí eu vou saber. Aí, meu amigo, aí vocês... Se alguém conhecer o Murilo Couto e puder fazer isso acontecer pro próximo episódio, Aí vocês a vão gente ver, já... mano. Vamos parar apenas... O céu é o limite. Ou nem o céu, é a Pois é, lua, é o espaço. Pois é, a gente falou agora
da definição de pauta, a gente falou de gravação, a gente falou de... Não falamos de edição, a gente só falou desses dois. Verdade. Vamos pra edição agora, né? Pois Depois é, de vamos pra gravar o edição. episódio. Depois de horas de episódio gravado, vamos pra edição. Edição. Pois é, Ramos, você que é o editor, como é que é o processo? A gente geralmente gravava, né, na segunda ou terça, quarta-feira tu começava a editar ou já editava na terça? Cara, assim, eu já editava no... Porque a gente grava à noite, né? Então, tipo, não tem como editar no mesmo dia. Não sei, se tu fosse competente, tu gravava. Porra, né? a gente grava... Assim, vou explanar aí o horário mais ou menos que a gente grava. É, tipo, lá pras 8... Geralmente é 8, a gente, dependendo do horário do episódio, a gente acaba... Sei lá, a gente termina tarde. É. E aí já não dá mais pra fazer muita coisa, porque todo mundo que trabalha, né? A gente tem trabalho, então a gente acorda cedo e é isso. Então eu faço no outro dia. Eu não acordo cedo, não. Depois que eu falei, eu me toquei nisso. Eu fiquei, caralho, será que eu volto? acordo meio-dia, mas tudo bem. Até quando eu tava empregado da empresa de carteira assinada, eu acordava esse horário aí, porque jornalista trabalha de meio-dia até nunca mais. Então a gente só tem esse intervalo de meia-noite, nem meia-noite às vezes, de madrugada até meio-dia pra descansar. Mas enfim, vai, Ramos. E aí, na parte da edição, é quando dá pra controlar tudo que a gente falou aqui, né? Porque o que eu faço primeiro? Como é que é o processo? Eu pego todos os arquivos de áudio, né? Boto todas as faixas, faz o nivelamento lá, né? Nivelamento de áudio e tal. Primeiro tem que deixar todos os áudios no mesmo nível de som e qualidade, né? Aí depois o que eu faço é dar uma... o processo básico, né, de qualquer edição de áudio. A gente equaliza, usa compressor. Algumas vezes tem o tal do de-esser, que é quando, tipo... Mano, na hora fala muito puxado, né, tem muito som de ES, tem que dar uma tirada disso e tudo mais. Dá uma acrescentada de grave, às vezes diminuir o reverb ou aumentar o reverb, dependendo da qualidade, né, do áudio e tal, e o que a gente quer. Mas o que é mais importante e o que torna o programa mais fluido é a parte da decupagem, que são os cortes de cada fala. Por exemplo, como não é todo o arquivo bruto que vai ser o episódio final, eu tenho que excluir algumas coisas. E tanto na questão do que fica, eu também excluo algumas coisas. Por exemplo, a gente falou da fala aqui, que a gente acaba tendo vícios, né? Então a gente fala muito tipo, a gente embaralha às vezes as palavras. Isso é mais difícil de consertar, mas se a gente não repetir a frase, mas dá pra fazer. A gente usa muito então todas essas coisas eu tiro pra tornar a conversa mais fluida, e pausas muito prolongadas entre uma fala e outra, pra tornar tudo mais... pra ter um flow melhor de conversa, né? Uhum. Ou seja, o Ramos faz muita coisa pra vocês conseguirem escutar a gente da maneira mais dinâmica possível. Sabe uma coisa que eu percebo? Essas coisas a gente não percebe durante a conversa, né? Tipo, que a gente fala muito tipo... Ó, eu falei tipo agora há pouco, inclusive. Tipo, velho, às vezes eu escuto o programa, aí eu fico, caralho, por que eu falo tanto tipo? É tipo uma vírgula, ó. E pior, uma vírgula. E tá pior, ligado? isso é com os tipos já tirados, né? Eu também não tiro todos porque algumas vezes é necessário ali. É necessário. Ou, senão fica muito estranho. Uhum. E tem uma coisa que eu percebo também, que, cara, mesmo que a gente saiba como é que é a gente sempre for escrever com calma, a gente ia falar direitinho aquela frase. Mas porque a gente tá conversando e, sei lá... A conversa é fluida, né? A conversa é natural. Tipo, às vezes tu fala uma coisa, tá errada, tu vai errada mesmo, a pessoa já entendeu, não precisa tu se corrigir, entendeu? Uhum. Eu percebo às vezes que a gente conjuga errado o verbo. Pra caralho. Que a gente, sei lá, a gente fala umas atrocidades gramaticais assim, mas que funciona. Mas, tipo, só dá pra perceber na edição. Eu fico, caraca, eu falei isso. Essa parada aí não tem como, né? Tipo, essa aí, matar a gramática, a gente mata mesmo, porque... Mas tem uma uma, conversa, mano. né, querendo ou não. Eu quero destacar aqui uma que eu falo e que às vezes vocês falam também, que eu me irrito profundamente quando eu falo. Que é o clássico não, sim. Nossa, esse é foda. Mano, eu falo muito isso. Tipo, a pessoa fala alguma coisa, eu, não, sim. Aí, tipo, eu discordei, concordei. Por que eu fiz isso? Não sei, mas eu falo. E fica na minha cabeça. Eu vou dormir tendo pesadelo. É foda. E depois da edição do áudio e tal, eu passo pro Dani, né? Que aí ele tem o computador melhor, ele consegue renderizar o vídeo.
Porque a gente junta tudo no After Effects, né? Eu tenho que colocar lá o áudio, que o Ramos já renderizou pra mim. Eu tenho que colocar o 3D, que eu renderizei já tem que estar pronto. E eu tenho que renderizar esse vídeo inteiro pra postar no YouTube. Então, tipo, eu tenho que fazer tudo isso e meu computador é um pouquinho melhor, então eu garanto fazer isso um dia antes da postagem. Aí, feito isso, eu já faço o upload prévio no YouTube e já tá tudo setado. Geralmente é assim. Às vezes eu tenho que fazer de madrugada, porque o render demora um pouquinho mais, né? Dependendo da duração do episódio. Pode demorar 1 hora, pode demorar 3 horas, depende muito. Mas feito isso, tá upado. E acaba o processo por aí. Agora, vamos entrar num aspecto mais pessoal aqui dos casters. E primeiro, eu quero perguntar pra vocês, o que vocês estão achando até agora? Como é que tá sendo? Vocês estão curtindo fazer o Pod Guaraná? Rapaz, por mim tá uma bosta. Eu não sei por que eu faço esse programa. Eu choro toda noite antes de dormir. Toda Não, pós-gravação a gente fica em depressão. Eu termino de gravar, eu vou pro banheiro gritar e chorar. Não aguento mais. Por que eu faço isso com a minha vida? Por quê? Não, claro, tipo, eu tô gostando bastante. Sinceramente, eu não tinha muita expectativa alta. Tipo, eu não achava que a gente ia lançar o podcast ia ser foda. Tipo, eu falava, a gente vai aprender. Só que, na minha humilde opinião, eu achei foda desde o começo. Assim, tipo, eu achei a qualidade muito acima do esperado, no geral. E eu tô gostando até agora. A gente tá conseguindo manter. Já estamos há 2 meses lançando episódio, né? Sim. A Não, gente mas bateu eu a acho- meta do 10º episódio aí. Que, aliás, esse episódio provavelmente devia ter saído no 10, só que a gente esqueceu. Não, a gente tá comemorando o 10º episódio agora. É claro, putz. É isso mesmo. E tu, Luffy? Então, cara, assim, eu acho que realmente, como o Dani disse, a gente começou já num nível muito bom, porque, querendo ou não, nós somos profissionais de outras áreas, né? Não do ramo de podcast, mas a gente tem... As nossas profissões, elas facilitam muito com que a gente consiga manter o podcast num nível bem legal, acima da média, pra dizer o mínimo. Ser humilde. Mas falando sério, tipo, a gente tem um nível de comprometimento e responsabilidade com o que a gente faz aqui, que é, tipo, realmente profissional e que eu acho, assim, que as nossas experiências prévias ajudaram bastante a gente com isso. Porque, querendo ou não, a gente trabalha com internet, a gente trabalha com texto, a gente trabalha com design, a gente trabalha com várias coisas que a gente já tinha, tipo assim, com certeza, obviamente, vocês já trabalharam com deadline apertado, porra. Todo mundo já sofreu isso nesse ramo, tá ligado? Não é só assim que trabalha? Pois é. Nem eu trabalho. Então a gente sabe, mano. A gente sabe como é ter que lidar com esse tipo de coisa. E aqui a gente trabalha, tipo, sem pressão, assim, quase, num ambiente de boa, só que a gente cumpre as nossas responsabilidades, então acho que isso facilitou muito pra gente fazer um trabalho bom desde o começo. E aí, beleza, esse é o primeiro ponto. Depois disso, a gente teve muito apoio dos nossos amigos, dos nossos familiares, de todo mundo que compartilhou e ouviu os episódios e ainda escuta todos os episódios. Escuta, sei lá, cara, indo pro trabalho, escuta de noite quando vai dormir, antes de dormir, né? Vê os episódios no YouTube pra dar aquela força pro 3D do Dani, dá o like lá. Segue a gente lá no Spotify. Tipo, velho, é sério, a gente tem um número muito bom de seguidores pra quem tá há 2 meses fazendo podcast no Spotify. Porque não é tão comum, a galera fazer questão de seguir no Spotify, né? Geralmente segue no Instagram ou... Aliás, como é que tá, Luffy? Eu não sei o número exato. A gente tem 50 seguidores no Spotify. Olha, bacana. Olha Que é raro ter seguidores no Spotify, cara. Porque o Spotify a galera usa mais pra playlist e tudo mais. E escuta podcast, mas Pois não é, segue né? de fato, né? Tipo, tem uma Real. galera que nem vê aquele botão de seguir, tá ligado? E a gente tem 50 pessoas que fizeram questão de seguir a gente e recebem todos os episódios conforme a gente lança, tá ligado? Inclusive, ia trazer um dado aqui, antes, mas vou trazer agora, que é nessa pegada de agradecer as pessoas. Temos pessoas em Ohio, Texas, Nova Jersey e Califórnia que já escutaram os nossos episódios, cara. Não sei Caralho. quem são essas pessoas, tá ligado? Não sei se falam português. Não faço a mínima ideia, não sei se entendem a gente, se são brasileiros, se não são brasileiros, se são pessoas que deram um play sem querer. Mas, cara, foda demais isso, tá ligado? Outras coisas legais. A gente tá no Apple Podcasts, apesar da gente não fazer tanta Esquece, propaganda né? por lá, A gente tá ligado? esquece. A nossa principal é o Spotify, mas a gente tá no Apple Podcasts, no Castbox, no Overcast. E assim, não são coisas que a gente vê o nosso público principal usando, mas de qualquer forma tem gente que escuta a gente lá. 7% do nosso público escuta a gente pelo Apple Podcasts.
Olha só. Caraca. Então, tá ligado? Agradecer, porque se não fosse isso, talvez a gente já tivesse até, tipo, desanimado, tá ligado? De estar Pois é, né? Tá aí uma coisa, nunca cheguei a desanimar. Exato, porque a gente tá 2 meses fazendo uma parada que dá um trampo, sabe, grande. Mas a gente vê que, tipo, as pessoas estão apoiando. A gente tá com mais de 300 seguidores, estamos quase batendo 400 seguidores no Instagram. Pra algo que começou há 2 meses, tá ligado? Então, eu acho que isso foi parte fundamental pra eu estar, tipo... Sinceramente, gostando pensando muito agora, disso. os seguidores animaram pra caralho, né? Fala sério. Tipo, Sim, eu total. não imaginava total. que ia ter esse número de gente seguindo a gente. E por isso que de vez em quando eu sempre faço questão de falar sobre os analytics pra vocês de episódio, porque, tipo, é uma parada que, porra, dá um gás, sabe? Tipo, de saber que no último episódio a gente teve uma retenção de mais de 50% dos ouvintes até o final do episódio no Spotify. Olha aí. Sendo que foi um episódio de mais de 1 hora, tá ligado? Olha, Então, trazendo coisas que eu não sabia. olha aí, é uma coisa que, cara, porra, dá um ânimo demais e a gente, eu falo pela gente, porque eu tenho certeza que vocês também estão gostando demais de fazer isso. E é isso aí. Profundo, mano. Olha aí. Profundo. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar o que Vai, eu acho, né? porra, eu ia falar que tudo. Pô, final. Cara, eu tô achando muito da hora. Primeiro que, sei lá, é um projeto nosso, né? A gente não tá dependendo de ninguém. Sim. A gente não tá tendo Ainda! a gente não tá tendo que prestar conta pra ninguém. A gente presta tipo, pra gente mesmo. Se a gente gosta, se a gente não gosta. Os episódios que saem são episódios que saem porque a gente gostou do episódio, né? A gente não tá fazendo só por fazer. Isso que é legal, Sim. sei lá. É um projeto que, quando a gente gosta da parada, é melhor, é mais legal de fazer. E até então a gente tá se dando muito bem com isso, cara. E tipo, dá trabalho, claro que dá. Eu acho que todo mundo aqui sente o peso de ter que entregar um projeto toda segunda-feira, mas sei lá, é engraçado, né? Eu sempre fui um cara que depois de sei lá, eu fiz algum produto ou algum utensílio e tal, e eu vejo ele pronto, eu sempre fico, sei lá, feliz de ver. E, tipo, eu tenho isso toda segunda, saca? Então, tipo, tá sendo muito da hora. Oh, Sim, isso é verdade, cara. Tipo, da gente ver o episódio lá e a galera comentando e escutando e compartilhando, curtindo lá no Twitter ou no Instagram. Só de você ver que, tipo, o seu trabalho tá sendo visto de alguma forma, ainda mais que é algo que a gente não ganha nada, tipo, zero dinheiro. Inclusive, por enquanto. Por enquanto, não tem como vocês falarem que a gente é comprado ainda. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia que vocês vão falar, esse podcast é comprado. Eu vou falar, graças a Deus. E eu vou ter orgulho, graças a Deus. Ainda bem que ele é comprado, meu amigo. Mas é isso. E é legal, cara, tipo, essa questão de... A gente passou parte da... É porque a gente já cresceu numa época onde ser youtuber é algo grande, né, e tudo mais. E, tipo, tem essa questão... O podcast, ele anda lado a lado. Eu acho que são duas mídias diferentes. Uma é vídeo e outra é áudio. Mas, tipo, é um criador de conteúdo e, sei lá, fazer parte disso é muito doido. Eu acho muito doido porque eu, particularmente, nunca me pensei fazendo isso. Tipo, nunca na minha infância, na minha juventude, eu fiquei, caraca, um dia eu vou fazer um podcast. O que passou perto foi YouTube. Que, aliás, eu planejo ainda adentrar nesse mundo ou até em stream, né? Em outras plataformas. Vai entrar, Mas, tipo, nunca eu cheguei e falei, caraca, eu vou gravar um podcast. Mas, tipo, com o tempo eu fui escutando e eu comecei, caraca, mano, isso aqui é legal. Isso aqui é interessante. É uma coisa que eu sinto prazer de fazer e eu não esperava, sabe? Uma coisa que me deixou surpreso, né? Que eu não esperava foi esse negócio de ter seguidores e fãs. Eu vou usar fãs, né? Não sei se a palavra seria fãs ainda, Sou teu fã, cara, sou teu fã. Obrigado, cara, mas eu não te considero. Não, tipo, eu tô falando, tipo, o que eu me surpreendi foi de ver pessoas que não são da minha bolha, né, do meu grupo de amigos, curtindo e comentando e compartilhando as coisas do nosso podcast, que, tipo, eu acho muito bizarro, né? Porque, tipo, nas primeiras semanas a gente ficava, tá, vamos compartilhar com todos os nossos amigos, e eles mandam pros amigos dele e a gente vê no que dá. E a gente sempre via muito conhecidos, né? Comentando, curtindo. Sim. Só que chegou um ponto em que a maioria das coisas que a gente vê é estranhas, né? Sim. A gente vê uma galera que a gente não conhece. Aí eu fico, caraca, mano, tipo, é alguém que eu nunca apresentei o podcast. Tipo, eu nunca cheguei e falei, ei, escute meu podcast, e tá escutando. E tá gostando, né? Porque até agora eu não tive nenhum comentário ruim, por enquanto. Isso é legal também, né? Que os comentários, geralmente no Instagram lá, pelo menos os temas mais sérios e tal, que afetam mais as pessoas, tem umas discussões legais que acontecem lá.
Pois é, eu tô gostando, mano. Tô gostando. É bem gratificante ler essas coisas. Por favor, continuem escrevendo e escrevam mais. Sim, sim. Sempre coloquem um feedback aí pra gente, que a gente gosta muito de receber. E chegamos no momento aleatório da semana. Tá, vai. Quem vai falar primeiro hoje? Olha, o meu assunto Todo mundo tem assunto, né? Então a gente não vai ficar meia hora aqui. É um milagre, Olha mano. aí. Um Olha, o milagre, meu assunto todos é temos. meio bad vibes. Vocês querem que eu comece? Não. É tipo isso, peraí, o meu então, também. deixa pra O meu, o meu também porque vocês querem é terminar semi-bad. triste, cara? Caralho, Não, não é então tão começa triste. aí Não, vocês não, dois. não, O meu não teve é um- triste, mas o meu também não é super engraçado, nem super louco, Mas é eu só teve um uma final curiosidade. feliz até. Não, assim, não teve, não foi tão feliz. Mas é meio feliz. Eita, caralho, calma lá. Tá, vai, fale aí. Vai lá. Tá bom. Ó, ontem eu tava de boa aqui no meu quarto. Sei lá, isso não acontecia há muito tempo. Mas ontem eu tava aqui tranquilo. Aí eu, Tiro. uns pou? Que porra é Um essa? spoupou. Aí do nada. Essa hora do dia. Eu ignorei, né? Eu fiquei tranquilo. Aí depois de tal, a gente desceu, foi comer. Aí o Odin fica lá no pátio. Acho que o Vitor foi buscar ele lá e tal. Eu não sei como é que foi esse proceder, mas, tipo, acho que falaram pra ele que teve tiroteio lá na rua. É. E aí, pela segunda vez, roubaram um carro aí aqui na frente de casa. Caralho, mano. E aí roubaram o carro, aí tá. Roubaram o carro, mas acharam o carro. E aí chega num momento que eu não sei se essa história, esse fim de história é verdade, porque eu não consegui provar, eu não vi em jornal nenhum, mas pegaram os caras, porque eles capotaram o carro. Nossa. Então, Meu Deus. conseguiram o carro de volta, mas Caralho. capotaram o carro, mano. Ô, louco. Cara, e antigamente aqui na rua acontecia bastante isso. Hoje em dia tava mais tranquilo, porque, sei lá, é uma rua agora mais movimentada, né? Mas. Realmente, é uma semi-rua principal. Mano, agora. antes eu podia andar de bicicleta de boa, que não ia vir carro nenhum, mano. Quando eu era criança, eu andava de bicicleta aí na frente e não vinha carro nenhum. Tipo, mó seguro. No sentido de tráfego de automóveis, né, e tal. Mas era perigoso no sentido de assalto e tal. Na real, até acontecia de vez em quando aqui, até recente, mas, tipo, bem menos do que antigamente. E isso aí foi meio, sei lá, surpreendente. Me lembrou como é que era antigamente e, sei lá. Aí tu pensou, caraca, aconteceu isso aqui, quero falar nesse momento aqui no final do programa. É, porque geralmente não tem nada pra falar e aí, como aconteceu algo diferente. Boa, Na- boa. aqui Eu na gostei, frente de eu casa. gostei. Não, Vai, Daniel Dani. é Daniel antipático. Tô brincando, mano. Então é tu, Dani. Vai. Sou eu? Vai. Sou eu? Calma, mano. Eu tenho uma recomendação de um. É um filme? É um curta. Vamos, que lançou recentemente. Que não sei se vocês chegaram a ver. O nome é Save Ralph. Não. É um curta feito. Eu não sei se é pelo diretor Taika Waititi ou se ele participa como dublador. Ele sempre Taika participa. Waititi é o Ele sempre diretor do. Não. É, ele sempre participa. É o diretor do Thor, né? Do Ragnarok. Sim. Qual é o nome daquele lá? E- Do menino nazista? Isso, do. Rabbit. Caraca, como é que é o Jojo nome? Rabbit. Jojo Rabbit, exatamente. Aí, esse é um curta que, aliás, é sobre um coelho também, que o nome é Save Ralph. Ralph é o coelho. E é tipo um curta meio ácido, como se tu estivesse entrevistando um coelho que participa dos testes químicos para produtos químicos, né? Caralho. Nossa, Então- que foda. Isso tem cara Então dele. é a Nossa, cara dele, total, realmente. que Tipo, é bem cômico, ácido, meio esse tipo de humor, né? Aham. Só que é uma crítica a essa indústria que ainda faz teste com animais. E é um curta, né? Tem tipo 4, 5 minutos. E Nossa. mostra de uma maneira bem. É forçado, mas é de propósito, sabe? Tipo, dele falando que, eu tenho uma família, minha família toda morreu nesse tratamento, mas eu ainda sigo aqui firme e forte, seguindo a tradição da família de ser tratado quimicamente, entendeu? Aham. É tipo esse tipo de humor. Aham. Caralho. E é Eu bem ri já. rapidinho, mas. Ó, é bem rapidinho, mas é pesado, entendeu? O tema é pesado e ele mostra umas coisas pesadas. É uma animação. Eu acho que é stop motion, me pareceu stop motion, mas eu não tenho certeza se é um 3D, estilo stop motion. Mas é muito interessante e é uma puta crítica que eu acho que seria bem interessante da galera ver. Caralho, vou ver isso aí. Fiquei curioso. É, mano. Bacana. E é isso. Essa Boa. foi a minha de hoje. Boa Agora recomendação. sou eu, né? Lá vou eu.
O meu não é uma história assim interessante, é mais uma curiosidade sobre algo que vai acontecer. Eita. Pra quem não sabe, eu tenho um show chamado Ozzy. E Sempre está presente nos episódios. inclusive, recentemente a gente descobriu que ele é show e pastor alemão. Ele é metade. Pô, nem parece. Parecia mais antes até. A gente tava vendo umas fotos e realmente meio que parecia. Aí, tipo assim, a gente pesquisou algumas fotos de show meio pastor alemão. E, tipo assim, são idênticas a ele. E a gente ficou tipo, caraca, realmente, ele é show barra pastor alemão. Mas enfim, isso é uma das coisas que a gente descobriu. E a outra não é uma descoberta, mas é algo que vai acontecer. O Dani e o Ramos sabem que ele late pra cacete aqui, e eu moro num apartamento. E, tipo assim, nem tem tanto problema como os outros moradores, mas meus pais se incomodam bastante dele latir, tipo, de madrugada. Ah, ele é de madrugada, hein? Sim. Sim. O Luffy já bastante. teve que sair pra passear com ele de madrugada, De sei lá, umas madrugada. 3 vezes, mano. Sim, olha aí. E tudo isso pra acalmar ele, pra cansar e tal. Porque, tipo, ele é um cachorro de porte médio pra grande, então ele tem bastante energia, né? E o nosso apartamento é pequeno e tal. E a gente decidiu que a gente vai adestrá-lo. Só que, tipo assim, vai ser um adestramento, tipo, high level, assim, tá ligado? A gente viu um cara que adestra uns pastores alemães e tal, e tipo... Vai ser eu, né, pô? Naquele episódio eu falei, olha aí, o Dani. Ele pode Referência chegar com Ozzy. do- Não, Lata! Referência E do último aí, episódio. cara, a gente tava vendo e o cara, tipo, é muito bom. Tipo assim, é meio que quase mágico, assim, mano. Ele dá os comandos e, tipo, literalmente o cachorro faz tudo, tá ligado? E aí legal. ele vai passar por esse É adestramento tipo uma aí. escolinha de adestramento, né? É tipo... Só que aí o cara vem aqui em casa e tal, aí, tipo, ele adestra aqui, pá. É EAD. Mentira, não. Eu só quero dizer que o Odin é adestrado também. Olha aí. Eu adestrei ele. Olha. Ele senta e dá a pata. Mas isso se tu tiver com comida. Se tu tiver comida, ele só senta. Pois é, o Ozzy, ele é muito inteligente, pô. Ele pegou esses comandos tipo, muito rápido. Tipo, sei lá, ele com 3 meses, 2 meses, ele já fazia tudo. Sentava, dava pata, deitava. Rolar, ele pegou só recentemente, mas ele já faz, tá ligado? Tipo assim, ele é muito inteligente, pô. Só que ele é muito travesso, mano. O temperamento dele é muito, tipo assim, eu vou fazer as coisas pra irritar, sabe? Então, tipo assim, ele vê alguém dormindo assim no sofá, aí ele vai, tipo, de fininho e tal. Aí ele pula na pessoa, tipo, na cabeça da pessoa e late, tá ligado? Só de sacanagem, pô. E sai correndo. Cara, Ele é muito assim, pô. Ele é muito traquina, sabe? Aí a gente vai adestrar e ele vai virar, tipo, um super cão policial, mano. caraca. Sabe o que tem uma coisa no adestramento que é uma parada legal, que é o adestramento pra eles não passarem de determinada parte da casa. Sim. Porque, cara, isso aí eu snipe, queria ensinar o Odin, mano, porque Snipe. tem uns lugares aqui que a gente tem que botar alguma coisa pra ele não passar, né? Porque são lugares que ele não pode acessar por segurança dele mesmo. Segurança, sim. A área da sim. piscina, ou sei lá, a garagem. Sim. Tanto algumas. Porque eu tenho várias plantas aqui em casa, né? E várias são da família das aráceas, que são plantas tóxicas, né? Que ele não pode. Ele não mexe muito nas plantas, não, mas assim, é sempre por segurança, Precaução, né? Sempre bom ser precavido. E aí eu deixo a maioria, assim, que ele teria contato na parte uma parte mais alta, assim, que ele não pode passar e tal, eu tenho que bloquear. Se eu ensinasse isso pra ele, eu não ia ter que ficar usando essas coisas e ia ser muito da hora. Mas sobre questão de adestramento, eu já vi adestradores falando que Chow é uma das raças complicadas de adestrar, porque ele é uma raça de cão primitivo, né? Uma das raças primitivas. Da China. Que são as mais... Tipo, são as originárias, né? Digamos assim. Sim. E Os aí... caras eram guardião de imperador chinês, mano. Sim, aí eles Por isso que acabam eles são sendo... raivosos. Pois é isso aí, eles acabam sendo mais raivosos e tal. Mas, tipo, todo cachorro é tranquilo se tu adestrar, porque... Por exemplo, a questão do preconceito contra o Pitbull, né, mano? Que é um cachorro bem de boa. Sim. Só que os donos animal aí, sei lá, os babacas fica criando o cara pra ser cão de briga, mano, e vira o que é. Exato. Sim. Aí tem que reforçar isso aí, porque parem de maltratar os animais, porra. Sim. E é isso. E é isso. A gente termina com essa mensagem. Luiz Amel. Mano. Próxima convidada, será? Mas é isso aí, rapaziada. É isso, guys. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima, galera. Falou. Valeu, falou.